Dita agora, né? Domingo. Aliados. Baita aliados esse, hein? Defendem que Bolsonaro antecipe a escolha de nome que apoiará em 26. Pronto. Depois da declaração da prisão, políticos que o apoiam, como quem? Valdemar. Nossa, super apoiador, né? Ciro Nogueira. Ah, Ciro Nogueira. Ciro Nogueira é demais. E outros avaliam que Bolsonaro deveria antecipar a escolha, né? Antes, eles achavam que o prazo ideal era dezembro. Agora, querem que o escolhido, né? Dentro de 2 meses. Bolsonaro já está ciente dessa ideia, mas não deu resposta. Imagina a quantidade de gente que vai lá e fica buzinando no ouvido dele. Bolsonaro, ó, Bolsonaro. Será que tem clima pra Bolsonaro tomar uma decisão calmo, sabe? Com reflexão, sem o calor do momento, sem nada? Esse povo é abutre demais, viu? São abutres. Aí ontem, o bastidor traz mais informações também. Ciro incomoda. Não é Ciro Gomes que incomoda, não. É o Ciro Nogueira. Cirinho, né, tá ali, né? O entorno de Bolsonaro está incomodado com o Ciro Nogueira. Entusiastas da candidatura de Tarcísio, né, a 26, Ciro tem insistido para Bolsonaro desistir de dizer que será candidato a antecipar seu apoio. Por isso que eu falei para vocês outro dia, né, que assim, irmão, meu candidato é Bolsonaro. Porque enquanto tem uma parte de não, eu vou votar em quem Bolsonaro quiser. Tem 1.001 pessoas que estão o seguinte, Bolsonaro escolhe Tarcísio, Bolsonaro escolhe Tarcísio, Bolsonaro escolhe Tarcísio. Eu falo, então, mano, não vou esperar Bolsonaro escolher não, Bolsonaro, eu quero você. Vai lá você, vai leve até o fim, Bolsonaro. Se não for você, é Eduardo. Óbvio que vou votar nulo, escolher outro, é isso aí. Voto nulo jamais, Lula menos ainda. Mas você vê, porque tem um pessoal que trabalha ativamente. E não é um negócio em prol do Brasil. Você vê, ó. Ciro Nogueira discorda de 2 pilares da estratégia de Bolsonaro. Primeiro, segurar o anúncio de apoio até ano que vem, quando todos os recursos sobre sua inelegibilidade serão julgados no TSE. E o segundo pilar, insistir na candidatura de um dos filhos, Eduardo Flávio. Não, o Ciro Nogueira discorda de ambos. Nem o Jair tentar, nem os filhos do Jair serem presidentes. Por quê? Porque Ciro Nogueira está preocupado com o Brasil? Em público, Ciro diz que Tarcísio deve disputar a reeleição. Nos bastidores, o discurso é favorável à disputa pela presidência. Ciro foi o primeiro líder do Centrão a dizer que Bolsonaro precisa apontar logo o sucessor. Mais do que entusiasta, Ciro trabalha para ser visto do Tarcísio. Bom, olhando a composição dos blocos do Centrão, os republicanos, assim, o Valdemar, tu acha que o Valdemar vai colocar um vice? Vai ser briga, né? Mas, obviamente, vai tentar. Mas você olhando aquela conversa de que não, veja se não é um discurso fácil. Olha, Bolsonaro, você já escolheu cabeça de chapa, Bolsonaro. O Tarcísio é o seu candidato, Bolsonaro. Você não pode ter o candidato e ainda vice, Bolsonaro. Você tem que abrir na chapa. São composições, Bolsonaro. A federação com maior tempo de TV e fundo, Bolsonaro. São a minha, Bolsonaro. Então a vice tem que ser da minha federação, Bolsonaro. A União Brasil PP, Bolsonaro. E eu serei o vice, Bolsonaro. E mais, Bolsonaro. Eu já estou trabalhando para inviabilizar o Caiado, Bolsonaro, que é da União Brasil, que é da minha federação, Bolsonaro. Eu estou abrindo mão do meu candidato, Bolsonaro, para apoiar o seu. Quem quer rir tem que fazer rir. Não pode ser só ouvir a nós, né? Tem que ter o vosso reino. Ai, o Centrão é lindo. Recentemente, Bolsonaro disse a um deputado do PL que não vai ceder à pressão e que sabe que Ciro trabalha para ser o vice do Tarcísio. Tá todo mundo sabendo. Isso aqui é notícia que tem mais de ano. Tem lá desde início de 2024. Notícia do Estadão comentando sobre isso. Ciro Nogueira. Gente, se já tem mais de um ano, já tem muito mais de um ano que sai notícia sobre Ciro Nogueira querer ser vice 26. Então acha que um cara desse trabalha pra Bolsonaro tá solto, tá livre? Como é que você pode, ao mesmo tempo, trabalhar pra Bolsonaro ser solto e verdadeiramente, sabe, ter um julgamento justo se você trabalha pra ser vice de outra pessoa? Não dá, né? Ciro Nogueira tá esculhambando. Tá esculhambando. Você vê como ele tá despivitado. Ciro Nogueira. Tarcísio, se for candidato, o Lula nem disputa com ele. Aí eu achei muito estranho as falas do Ciro Nogueira, que ele fala assim, ó, se o pai chamar, ele não vai virar as costas. E São Paulo vai entender, afirmou Ciro Nogueira, ele está seguindo esse script. Pode dar muito certo, se tiver apoio do nosso capitão. Não entendi muito bem esse papo de script, né? Uma coisa é certa, eu conheço o presidente Bolsonaro como poucos, ele confia no Tarcísio. Seja para o governo, para o presidente. Se ele não puder ser candidato, vai escolher em Tarcísio, Ratinho, Caiado, Zema, alguém na família, como Flávio ou a Michele. E o Eduardo! O Eduardo, Ciro Nogueira! Não tem Eduardo, Ciro Nogueira? Rapaz, velho. Ô, bicho lazarento esse Ciro Nogueira. Aí, isso aqui também, nos últimos dias. Dos últimos dias. Foi uma coisa que não deu pra gente ir comentando, né? Não tava dando pra comentar. Não sobrava tempo. Ó, escute essa. Centrão espera a decisão de Bolsonaro para deixar o governo, né? Que decisão de Bolsonaro, hein? Qual é a decisão? Qual a decisão para deixar o governo? A prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro
acentuou a expectativa dos partidos do Centrão para que ele escolha o quanto antes quem vai ser, então, o candidato à presidência pela direita com o aval de Bolsonaro. E somente com essa definição é que as legendas que hoje mantêm um pé em cada canoa, um pé no bolsonarismo e outro no governo Lula, vão desembarcar da gestão federal. Ou seja, o que eu estou dizendo, se Jair Bolsonaro, só quando Jair Bolsonaro escolher quem vai ser o candidato, é que partidos como o PP, União Brasil, entre outros partidos do Centrão, MDB, vão desembarcar, sair do governo federal e abrindo mão, né, de ministérios, de cargos. Tá vendo, né? Olha a pressão, olha Bolsonaro. Pra gente começar a guinada contra o outro depende de você. Veja como tudo depende de Bolsonaro, gente. Nossa senhora. Olha a pressão psicológica. Mas calma que não para aí. Aí continua. Ao longo dessa semana, eu conversei com diversas lideranças do Centrão, que apontaram sempre a mesma condição. Qual que é a lógica? Por que que essa é uma condição? A lógica é o seguinte, não haveria possibilidade de unir as legendas de centro para apoiar o projeto da direita sem que se saiba por quem eles vão lutar, sem que tenha a previsão de quem que vai ser o piloto do projeto, né, o piloto do avião. Então, conforme explicou um presidente de partido para mim, mesmo com as autorizações do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que permitem a Bolsonaro receber visitas lá na prisão domiciliar em casa aqui em Brasília, de aliados políticos, a avaliação é de que, por estar preso, por estar sem celular, o poder de articulação do ex-presidente fica comprometido, pelo menos parcialmente comprometido. Então, lideranças do Republicanos, do PP, do PSD, do MDB e do União Brasil, ouvidas por mim reservadamente, me disseram o seguinte, eles desejam que o nome escolhido por Bolsonaro para disputar o Palácio do Planalto seja o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E por quê? Por quê? Apesar deles reconhecerem que o ex-presidente Bolsonaro tem um espírito meio desconfiado, não confia em todo mundo, e que ele ficaria mais tranquilo, confiaria mais em indicar alguém da sua própria família para disputar a eleição no lugar dele, essas fontes falam a mesma coisa. Elas avaliam o seguinte, o ex-presidente Jair Bolsonaro não pode correr o risco de perder a disputa do ano que vem. Ou seja, ele não pode correr o risco da esquerda ganhar novamente. E que eles têm que vir com um candidato, mesmo que não confie tanto, tem que vir com o candidato mais competitivo. E de acordo com pesquisas de opinião, hoje, cenário de hoje, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é o nome que aparece com mais competitividade em relação ao presidente Lula, que lidera as pesquisas. Só que Tarcísio tem uma grande vantagem, inclusive em relação ao presidente Lula, que ele tem baixa rejeição. Então a avaliação é o seguinte, olha, se Tarcísio de Freitas for o candidato, na hora os partidos do Centrão desembarcam do governo federal. Você vê que ela fala, né? Eles sabem que Bolsonaro é uma pessoa meio desconfiada, confiança. Você vê ela falando sobre isso, né? O que é que o Ciro Nogueira fala? Eu conheço Bolsonaro com poucos, ele confia no Tarcísio. Sabe? Olha a necessidade de afirmar que existe uma confiança. E falando da desconfiança. Você vê como as coisas vão se completando, né? Rapaz, é surreal. Ninguém quer ver Bolsonaro solto. Todos eles trabalham para enfiar Bolsonaro na cadeia. Todos eles trabalham para enfiar o Jair na cadeia. Bando de desgraçados é o que vocês são. Todos vocês do Centrão. Aí, Lauro Jardim, né? Ampla. E você vê, inclusive, as teses, né? Quantos meses eu tô falando pra vocês, gente. O próprio Duda Lima vem colocando pra frente, tem que escolher alguém e tudo mais. Rapaz, se escolher errado, hein, o candidato, aí vai ficar no Bolsonaro, né? Não é só pro Brasil, mas pra situação dele mesmo. Vai ser perseguido. Eles não como certo que o Bolsonaro vai ser perseguido. Eles fazem esse terror psicológico. Você vê, é 100% de alinhamento. Duda Lima, Ciro Nogueira, Marcos Pereira, Baleia Rossi. Aí vem Lauro Jardim, porta-voz do mercado financeiro. Ontem de manhã, dá notícia sobre o mercado. Faria Lima almoça com seu candidato preferido à presidência da República. Faria Lima tem almoço com seu candidato preferido, marcado para o próximo sábado, na casa de Alexandre Betâmio, co-head de Investment Bank Global do BOFA, né, Bank of America, na Fazenda Boa Vista. Talvez não seja necessário dizer que é um preferido da turma, mas, para quem tem passado uma temporada em Marte, lá vai. Tarcísio de Freitas. Por que cargas d'água alguém a fazer um almoço para o Tarcísio, né? Agora, no momento atual. E lá vai o Tarcísio. Queria ver Tarcisão, né, o Tarcísio aí, o brabo, chega lá no almoço desse falar da anistia, falar dos abusos do judiciário. Mas não vai, né? Eu duvido que o Tarcísio vai falar isso. Aí a Mônica Bergamo depois, né, compartilha isso também. Banqueiro organiza almoço para Tarcísio às vésperas da condenação de Bolsonaro. O setor financeiro e empresário de diversas áreas apostam o nome Tarcísio para concorrer contra Lula. Enfim, né? Eu espero que as pessoas se perguntem por que o mercado financeiro, que odeia o bolsonarismo, que trabalha por Jair ser preso, quer tanto o Tarcísio presidente, né? O que é que o Tarcísio tem que essa turma gosta tanto? Qual é a agenda que o Tarcísio tem, que o Tarcísio vai colocar pra andar, que essa turma aí, que a direita odiava até então, né? Apoia tanto o Tarcísio.